Porto, 27 de maio de 1911. Meu querido filho Gustavo, vais partir para longe do lar paterno e por isso ficarás entregue ao teu próprio arbítrio. Estás em idade de bem compreenderes o que é bom e o que é mau, de modo a pautares convenientemente a estrada que tens que percorrer. Já sabes que a primeira qualidade do homem é ser honesto, e na carreira que vais seguir deves ser trabalhador, diligente e humilde, sem cobardia. Não te deves esquecer que em qualquer casa onde trabalhes, o essencial para subir é que te tornes necessário. Eu estou velho e não sei se o destino ainda me reservará a aventura de tornar a ver-te. Seja como for, terei muita satisfação em saber que tu, onde quer que te aches, és um homem de bem, útil a ti e àqueles a quem prestas o teu serviço. Que sabes honrar o teu nome e, portanto, o do teu velho pai e de tua família. Há de levar tempo até que possas conquistar o início da tua independência. Não deves desanimar, antes de sofrer com resignação os embaraços que cada passo encontrarás no teu caminho. Mas também nunca deverás abandonar o caminho da honra e da lealdade. Compreenderás de certo que a vida é uma luta constante, cheia de reveses, na qual triunfam os mais aptos para o seu combate, mas também é certo que todo o homem precisa ter sorte, que a sua boa estrela o proteja. Beija-te e abraça-te, com infinita ternura, o teu pai, muito amigo, António Pai. Para falar do Gustavo Paiva, o pessoal gostava muito, né? Ele era uma pessoa muito, né? Muito boa. Eu mesmo não tive aproximação com ele, né? Mas o pessoal velho aí gostava muito dele, né? 4.000 e tantos operários, né? Quando eu comecei a trabalhar. Muita gente morava em Cachoeira e outros moravam aqui em Rio Largo. Aquela, não viu a ladeira de pedra? Ali 10 horas, vixe, mas para encontrar uma pessoa era muito difícil. Todo mundo ligeirinho para ir para casa almoçar, né? Outros vinham trabalhar. Era uma vida boa também. Gustavo Paiva, o primeiro Gustavo Paiva, era um homem, quer dizer, parecia um pai de família, né? Era um pai de família. Era um nome que ninguém, quer dizer, havia nenhum conteste contra ele. Às vezes havia inveja, mas conteste não havia. Né? Hum? Por quê? Por quê? Devido a uma área social que ele criou da companhia, que ele estava todo mundo pioneiro da área social, que aqui tinha, em Maceió não tinha. Nós tínhamos aqui o quê? Nós tínhamos aqui, a gente tinha um restaurante, a gente tinha uma farmácia, a gente tinha um laboratório, nós tínhamos aqui 2 bandas de música, tinha corpo de bombeiro, tinha escola de jiu-jitsu, tinha creche. Meu marido mesmo, eu não fui de creche, mas o meu marido mesmo, a mãe dele era tecelã, e ela botava ele de manhã e só pegava à noite. Quer dizer, tudo isso era muito bom, né? E escola, que eu estudei a minha infância toda, até a 5ª série, no caso. Na escola da Companhia Alagoana, com tudo, ninguém gastava nada, ninguém gastava um caderno, ninguém gastava um lápis, tudo era fácil. Cinema. Pronto, o cinema, meu pai foi empregado do cinema, meu pai, muitos anos. Meu pai trabalhou na companhia, eu acho que uns 50 anos ao todo, né? E ele ainda era mais à noite o empregado do cinema, tanto ele como o tio. Meu tio Edival era o gerente do cinema. E foi uma vida que a gente só tem saudade. Ah, meu filho, o operário da fábrica tinha tudo, tinha presente, tinha as férias dadas, tudo completo, tudo direitinho. Olha, era um tratamento VIP. E todo mundo ganhava o dinheiro certinho por semana. Era pago o dinheiro por semana
todo mundo recebia o dinheiro certinho, tinha gratificação no fim do ano. Naquele tempo que não se falava em 13º, ele dava gratificação. Todo final de ano, todo operário vinha com a gratificação e os presentes dos meninos. A gente recebia um cartãozinho, ia ganhar, escolher boneca, carro, tudo tinha para a gente escolher os presentes que quisesse. Era assim. Não existia nessa época, não existia negócio de 13º, que era obrigado pelo governo. Ele já dava. Ele já tinha. Olha, o seu Gustavo Paiva, a companhia, era como se fosse Delmiro Gouveia. Meu pai veio de lá de Delmiro, indicado por Delmiro, que meu pai é primo legítimo de Delmiro Gouveia. É Antônio José da Cruz. Meu Delmiro também tem cruz. Pelo lado da mãe dele, era parente de meu pai, primo do meu pai. Então, ele foi quando Delmiro aconselhou meu pai, com Cruzinho, quando eu morrer, vá para Rio Largo, para Cachoeira, para Gustavo Paiva, porque lá no Gustavo Paiva você vai ter a mesma vida que eu tenho aqui. Foram 2 pessoas no mundo, no Nordeste, que segurou o povo, foi Delmiro Gouveia e Gustavo Paiva. Na época se chamava Gustavo Paiva, o pai que apareceu na cidade, porque ele criou tudo isso aqui. Ele dava educação, dava alimentação, dava vestimenta, o operário tinha todo o direito na saúde completa. Eles tinham uma vida, do Gustavo Paiva, como se fosse um ser que apareceu, que ajudou a população. Quer dizer, Rio Largo cresceu com as 2 fábricas, a Cachoeira aqui e depois a Progresso lá em cima. Aqui fica em frente ao Colégio Gustavo Paiva. Então, isso permanece através de comentários dos moradores antigos, do próprio operário que trabalhou, entendeu? Ele é conhecido como se fosse na época. Todo mundo sabe contar um pouco da história dele. Então permanece a imagem, o que ele fez, o feito dele, tudo. Primeira coisa, na figura do Gustavo Paiva, que a gente precisa pontuar, é compará-lo com Delmiro Gouveia. Porque Delmiro Gouveia é geralmente colocado como aquele industrial mais importante, aquela figura fundamental na indústria têxtil alagoana e nordestina. E esse exagero relativo à figura do Delmiro Gouveia acabou atrapalhando a percepção da importância do Gustavo Paiva e de outros industriais da indústria têxtil alagoana. Para a gente começar a refletir, por exemplo, a gente pode pegar a quantidade de tempo que o Delmiro tem uma intervenção na indústria têxtil e a quantidade de tempo que o Gustavo Paiva tem uma intervenção na indústria têxtil. Até pela essa quantidade de tempo você percebe que o Gustavo Paiva foi mais importante do que o Delmiro Gouveia. Enquanto Delmiro Gouveia ele atua em Alagoas de 1904 a 1917, quando ele é assassinado, então, portanto, 13 anos, o Gustavo Paiva vai atuar em Alagoas, na indústria têxtil, de 1916 a 1943, e, portanto, ele vai ter 27 anos de atuação. Ou seja, o Gustavo Paiva foi muito mais decisivo para a sociedade alagoana do que o Delmiro Gouveia. Quando Gustavo Paiva chega a Rio Largo e vem morar aqui nesta casa, que foi um presente do sogro para ele e a filha que se casava, Gustavo Paiva inicialmente ele se deparou com uma certa desconfiança dos demais acionistas da Companhia Alagoana, porque a ideia corrente é que ele seria um aventureiro que estaria
a jogar fora o patrimônio amealhado pelo sogro. O Gustavo Paiva não tinha um sobrenome de peso na época, não tinha raízes na sociedade alagoana, e as pessoas começaram a criticá-lo justamente por essa prática desses ideais inovadores. Mas pouco a pouco ele começou a angariar a simpatia das pessoas, que começaram a perceber que ele não viera para usufruir dos bens do sogro. A gente precisa, para refletir sobre a trajetória individual dele, pensá-lo dentro do contexto. E dentro da classe que ele vai adotar, é a classe dos industriais, dos homens que tinham métodos capitalistas e dos homens que se fizeram a si mesmos, né? De homens que vieram de outras classes sociais, vieram da situação social inferior, no sentido do poder, e ascenderam socialmente. Então ele vai nascer de pai português na Paraíba, em João Pessoa, mas vai fazer todos os estudos fundamentais em Portugal. Ele volta ao Brasil com 21 anos, em 1913, e vai fazer uma ascensão muito rápida dentro de uma grande fábrica carioca. E quando ele vem para Alagoas, em 1916, ele já vai se interagir com o universo de Rio Lago, com o universo da família do Teixeira Basto, que é o fundador dessas fábricas, e começa a fazer parte da família. O fundador Teixeira Basto vai falecer em 1918 e a tendência será rapidamente a ascensão do Gustavo Paiva como o principal diretor dessas fábricas. Gustavo Paiva começou a ter atuações marcantes na sociedade alagoana. Começou a ajudar as instituições de caridade. Ele começou a fazer amizades com pessoas como Técio Vanderlei, que era seu amigo de juventude, e outros industriais, não só de Alagoas, como dos estados vizinhos. Amizades com os setores do comércio. Enfim, pouco a pouco ele foi se firmando no cenário local, tanto é que as pessoas começaram a se aglutinar em torno dele. Olha, o Gustavo Paiva faz parte de uma galeria de homens como Bernardo Lopes, como os Peixoto de Penedo, como o Delmiro, que trouxeram algo novo, algo extremamente inovador dentro do quadro alagoano, que sempre foi um quadro muito rígido, né, ligado à economia do açúcar. E se existiu algo novo dentro da história de Alagoas, foi exatamente o advento da indústria têxtil, onde algumas cidades que abrigaram essas unidades fabris, elas tiveram, sem dúvida nenhuma, um papel muito importante nesse processo modernizador, quer na economia, quer na sociedade, com hábitos novos, inclusive com a presença da mulher, com a carteira assinada, com a delimitação de um espaço urbano muito distinto. E no caso das unidades de Rio Largo, só como símbolo delas, por exemplo, a Alagoas foi representada nas comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo
pela famosa banda de música, né, de Rio Largo, da fábrica de Rio Largo, composta por mulheres. Então é muito interessante a gente assistir, né, nesse primeiro quartel do século XX, no segundo quartel do século XX, a mulher, uma banda de música fazendo o maior sucesso nas cidades do Sul, principalmente São Paulo, onde representaram o Estado. Aí nós fomos para São Paulo festejar o quarto centenário. Lá em São Paulo, era o ano todo o festejo do quarto centenário. Então, cada estado ia um mês. No mês de janeiro foi o estado fulano tal, qualquer um que eu não sei. Segundo, nós fomos no mês de março. Eu me lembro que eu completei anos lá, por isso que eu me lembro que foi no mês de março. Então, nós lá tivemos muita... No Palácio, nessa época, o governador era o Adhemar de Barros e o prefeito era o Jânio Quadro. Que homem feio, viu? Ave Maria, o homem era muito feio. A gente olhava assim, mas tirar retrato de um desse homem tão feio. Aí a gente tirou o retrato desse Jânio Quadro, que era feio. O Adhemar de Barros não era muito feio, não, era gordinho. Ele, quem deu o avião era dele. Ele mandou a gente para Santa Catarina para fazer teve churrasco, teve tanta coisa lá. A gente passeou muito, muito. Mas tudo com um rapaz chamado... como é que é o nome dele? De Paiva Lima, como é que é o nome? Luiz Renato de Paiva Lima. Então, esse Luiz Renato de Paiva Lima era quem fazia propaganda da banda de música, sobre a fábrica, principalmente ele fazia mais propaganda da fábrica, né? Que a gente era filha de operários, que nós todas eram filhas de operários da fábrica. Então, esse tipo de atividade lúdica que pressupõe uma convivência das pessoas, e a convivência não apenas você trabalhar e ir para casa, mas para você ter aquilo que é fundamental, a educação, a saúde, a cultura, o lazer, elas estavam muito presentes nas unidades fabris. E o Gustavo Paiva, ele se entusiasmava e ele liderava muito, e ele gostava muito, como os outros industriais, seus colegas têxteis, de incentivar exatamente essas atividades que davam ao operário uma sensação de pertencimento à sua unidade fabril e à sua cidade. No Brasil, só ocorre o estabelecimento da legislação social e o sindicalismo só se transforma em algo legal, em algo permitido a partir da Revolução de 30. A Revolução de 30, com Vargas e os tenetistas, vai estabelecer esse marco, de dizer o seguinte: olha, sejamos capitalistas, mas aceitemos o operariado como sujeito do capitalismo. E, portanto, o operariado tem que ser defendido por uma legislação trabalhista. Gustavo Paiva vai antecipar, até certo ponto, essa preocupação da Revolução de 30. Cada grupo empresarial das 10 fábricas que tivemos, né, ele vai imprimir uma relação com os trabalhadores, uma relação com o universo social específica, né? Então, alguns industriais, como Gustavo Paiva, eles vão sair na frente desse processo e isso vai ser determinado por um conjunto de fatores. Primeiro, pelo tipo de cultura que o industrial tinha, se era uma cultura mais cosmopolita, se era menos cosmopolita, se era mais racionalista ou menos racionalista, se era mais humanista, que ele acabava imprimindo à fábrica a sua própria cultura, mas também a partir da percepção política que ele tinha do embate com os trabalhadores. Então, a atitude do Gustavo Paiva tem a ver com isso, de aceitar o operário fazendo parte da modernidade, fazendo parte do sistema capitalista, do sistema político, do sistema econômico capitalista e do bem-estar possível dentro do capitalismo. Ou seja, não é uma atitude simplesmente de um humanismo, de um querer bem, é uma atitude racional, é uma atitude estratégica que o Gustavo Paiva vai tomar diante da sociedade moderna e da questão social na sociedade moderna. Bom, eu não tive prazer de conhecê-lo, mesmo pela minha faixa etária. Eu acho que eu não sei realmente nada. Eu sempre ouvi falar. Amizade e família
meus pais, meus tios. Quer dizer, havia um relacionamento muito grande com a família, como tem até hoje, graças a Deus. E eu sempre ouvi elogio, eu nunca ouvi nada, vamos dizer, usando a palavrinha comum, muito simples, troncho a respeito, nunca ouvi. Eu nunca vi bandalheira nenhuma, porque se eu soubesse de alguma eu falava, porque se souberem de mim pode falar também. Então, agora fale a verdade, porque se fala mentira, recebe o troco na hora, né? Agora, não sei nada, eu acho que o comendador foi uma figura que ajudou o desenvolvimento do Estado, pelo exemplo que ele deu. Ele deu um exemplo espetacular. Eu não me lembro da montagem da época, não sei, não tem, foge a minha cabeça, eu não sei. Quando foi montada, quando foi, que época foi, não sei. Eu sei que eu cresci sabendo que era um homem, um empresário, no conceito correto da palavra. Empresário forte, e sabendo onde tinha o nariz. Ele faleceu em sua casa lá de Mangabeiras, perto do orfanato São Domingos, que ele tanto ajudou em vida, dando roupas de cama, mesa e alimentação para as crianças. E ele veio dali das proximidades do orfanato São Domingos, onde era a casa dele, até o cemitério ali no Trapiche, chamava o Cemitério Velho do Trapiche, Nossa Senhora da Piedade. Ele veio, grande parte deste cortejo, carregado nos braços pelos funcionários da companhia. O caixão foi carregado nos braços. Não permitiram que o carro fúnebre levasse Gustavo Paiva até a sua última morada. Tanto era o amor e o carinho que esses operários tinham por ele. Eu estava com 10 anos, eu fui como anjo levar a coroa no enterro dele. Na minha casa, todo mundo vestiu luto quando o seu Gustavo Paiva morreu. O seu Gustavo Paiva era o pai da humanidade. Todo mundo adorava ele, ele fazia muita coisa boa. Era um homem justo, um homem bom, um homem de um coração maravilhoso. Não faltava nada para os operários. Presente de Natal a gente ganhava. Tudo aí, todo mundo chorou quando o seu Gustavo Paiva morreu. Quando o seu Gustavo morreu, seu Japiaçu fez essa música para tocar na banda, a banda de Gustavo Paiva fez o hino Gustavo Paiva. Ele fez esse hino Gustavo Paiva para consagrar a banda, e a banda de música tocava, que eu tinha partitura, mas acabou, não consegui mais as partituras, mas eu cantava, a gente cantava. Então, principalmente o pessoal da bateria, tocando e cantando, e as outras tocando o hino com o instrumento de sopro. Salve, salve, padrão de justiça e bondade. Salve, Gustavo Paiva, de eterna saudade na luta pela vida.
Não tememos perigo, teu exemplo tão puro é sempre nosso abrigo. Ele morreu na Mangabeira, né? E a gente foi de trem, né? Contrataram um trem aí pra gente ir. E outros foi de caminhão. Foi o operariado quase tudo da fábrica, as duas fábricas. Tinha muito amor a ele, né? Amizade. Gostava muito dele. E teve o reflexo foi muito grande, né? No comércio mesmo, tudo. A gente sofreu muito. Acabou tinha duas cooperativas, acabou tudo, foi até quando fechou. Eles não puderam acompanhar por causa da matéria-prima, né? E a fábrica estava caica, os filhos não. Aí veio a falta da matéria-prima, que é o algodão, que eles trabalhavam com algodão. Aí foi caindo até chegar. A indústria têxtil, ela começou no final do século XIX, né, lá em Ferro Velho, passou por Rio Largo. Rio Largo foi importante, que não existia Rio Largo, né, ela exatamente a cidade, ela foi erigida em função do surgimento da indústria têxtil, né, e em Pilar, em São Miguel dos Campos, em Penedo, aqui em Maceió, Ferro Velho, Saúde. Então, eu acho que até o final da década de 60 até a década de 50 do século passado, nós vivemos uma situação de muito florescimento dessa atividade têxtil. Então, as unidades fabris se destacavam, né, como polos econômicos, como polos sociais, com uma intensa vida social dos operários. Eles se sentiam orgulho em fazer parte daquelas unidades, né? E também politicamente, porque foi lá que se semeou muito a imprensa operária, onde teve o eleitorado de esquerda. A gente vê que a eleição de Muniz Falcão, né, ela foi decidida praticamente nessas unidades, em São Miguel, em Rio Largo. O tecido alagoano nos anos 20, 30, 40, até 50, chegava no sudeste do país mais barato do que o tecido do próprio sudeste. Então havia uma competição muito radical entre os industriais de Alagoas e do Nordeste em geral, os cariocas e paulistas. Então, comparando com a indústria do Sudeste que a gente vai entender por que é que a indústria alagoana não sobreviveu a partir dos anos 60. Tinha alguns problemas estruturais que não foram resolvidos. O primeiro problema estrutural que tínhamos é o fato de que a matéria-prima, que era o algodão, era produzida no Nordeste, em Alagoas, mas era produzida de uma maneira que expropriava o pequeno produtor. Uma outra coisa fundamental foi que não resolvemos o problema da energia elétrica. No caso de Gustavo Paiva, no caso de Rio Largo, houve a construção de uma hidrelétrica, de uma pequena hidrelétrica que começou a superar esse problema estrutural internamente, dentro da própria empresa. Então, isso dava uma competitividade para a empresa significativa, o fato de que a sua energia era muito mais barata do que outras fábricas têxteis do estado. Então, essas duas questões, elas foram fundamentais.
A época da guerra foi o auge. A indústria têxtil ganhou muito dinheiro na época da guerra. Foi uma das casas, no nosso caso, por exemplo, foi quando a gente adquiriu, porque nós tínhamos primeiramente a firma inicial, que era João Nogueira e Companhia, era a maior acionista da Companhia Fiações de Tecido Norte Alagoas. Nós adquirimos a Companhia Fiações Norte Alagoas, era o maior acionista, éramos nós. Então, com a experiência que a gente tinha na fábrica de saúde, foi que nós compramos a fábrica Veracruz, justamente na época da guerra, que se ganhou muito dinheiro, deu para se adquirir. Naquela época a gente comprava tudo à vista, não tinha negócio de financiamento, era à vista. Nós compramos a fábrica Veracruz da Companhia Alagoana, que era do Dr. Gustavo Paiva. Então, foi progredindo. Então foi quando apareceu o Finame. Foi quando a saúde modernizou-se também, nós também compramos tiares novos, porque antigamente eram tiares mecânicos. E depois veio os tiares automáticos. Foi que foi se modernizando, os filatórios também, tudo isso a gente comprou por intermédio do Finame. Só que esse financiamento não foi o suficiente para se modernizar as fábricas todas, né? E começou a importação, os produtos importados ficando mais baratos do que a produção da rede. O resultado foi que as fábricas foram definhando, até, para ter uma ideia, a Alagoas tinha 12 indústrias têxteis, hoje resta só uma. Olha, toda a economia tem seus altos e baixos, né? Assim como a indústria canavieira, como qualquer atividade outra que tenha o seu ciclo áureo, ela vai encontrar na sua trajetória situações adversas. Então, a nossa indústria têxtil, não apenas a alagoana, como a brasileira, ela se defrontou depois da década de 60, né, com um acirramento muito grande da competição internacional. E nós adotamos um modelo liberalizante de abertura de importações e compramos muito os tecidos de fora, o banlon, o sintético, né? E o nosso parque fabril, ele não teve condições creditícias, porque são caras máquinas, de exatamente substituir as suas máquinas antigas por máquinas mais novas. Mas o próprio governo nosso governo brasileiro, fez uma opção pela importação de tecidos, importação que asfixiaram junto com outros fatores, como foi exatamente praga do algodão, o bicudo aqui, e esse desequilíbrio financeiro levou a nossa indústria têxtil assim a uma situação insustentável, e aqui em Alagoas elas todas entraram em derrocada, como nos outros estados, que não foi um problema só de Alagoas, e pela opção política do governo em ceder as importações aos países que estavam com um produto novo, um produto mais barato. Eu desativei a Companhia Fiação de Tecido Norte Alagoas em 1982, mas antes disso, grandes fábricas já tinham sido desativadas. Um exemplo bem próximo é o Cotonifício Toro, cujo proprietário, seu Jorge Batista da Silva, estudou na mesma escola que eu estudei, antes de mim, da parte têxtil. E esse homem, cidadão, tinha um banco, Banco Nacional do Norte. Se ele, tendo uma indústria têxtil,
com uma estrutura por trás de um banco. Se ele desativou a empresa, o senhor imagina qual a dificuldade que ele tinha. E quem não tinha um banco? Eu acho, pela falta de apoio. Eu vou até adiantar um pouco antes que me faça essa pergunta, porque é um negócio que eu tenho atravessado no pescoço. Que bem antes de se pensar no apoio da indústria têxtil, houve um desenvolvimento grande da indústria açucareira, com o apoio do governo, dinheiro emprestado, que às vezes ele pagava de volta ou não pagava, ficava por isso mesmo. E se alguém amanhã ouvir isso, pode até não gostar, mas paciência, é a verdade. E a indústria têxtil ficou lutando. Umas com mais ímpeto, outras com menos ímpeto. Os mecanismos, na época, de defesa da indústria nacional e da indústria têxtil em particular, eram mecanismos federais. Os estados, né, brasileiros, e Alagoas, um dos melhores exemplos, tem uma fragilidade imensa no sentido estrutural, financeiro, recursos humanos e de própria capacidade também legal de atuar como um indutor para uma política industrial. Não se pode imaginar um estado nos anos 20, 30 ou 40, o estado de Alagoas, né, as máquinas públicas desses estados, com a mesma capacidade de intervenção que nós temos hoje em algumas unidades nacionais, como São Paulo, Rio de Janeiro. Não, o estado era absolutamente ínfimo, né, era incapaz de desenvolver, inclusive, seus papéis mais fundamentais, como desenvolver políticas públicas na área da educação, da saúde, da segurança pública. Eles não cumpriam sequer esse papel. Eram estados quase que reduzidíssimos no seu papel. Portanto, não poderia se exigir desses estados ou das prefeituras, que eram entes menores ainda, qualquer política na direção deste setor. Eu acredito que foi uma falta de iniciativa do Poder Legislativo, principalmente, né, que é quem faz as leis, e do governo executivo também, porque eles olhavam mais para a produção de açúcar, para a indústria açucareira. Tinha muitos incentivos, modernização das usinas todinha, com aquele existia o Instituto do Açúcar e do Álcool, que financiou a modernização de todas as usinas. E para a indústria têxtil não houve nada disso. Quando eu fui para a fábrica Veracruz em 1976, já existia o início do declínio já algumas fábricas de tecido no estado já tinham fechado, né? E tinham algumas fábricas em dificuldade e outras se modernizando. Então isso não foi só em Alagoas, foi todo no Nordeste naquela época. Então as dificuldades eram muitas, você para modernizar a indústria praticamente era com recursos próprios. Tinha nessa época já a Sudene com o Finame, mas eram empréstimos caros. A gente viu que quem se endividou naquela época, endividou muito, teve problemas sérios depois. Mas outros fatores também, eles contribuíram para que esse declínio fosse se acentuando. Por quê? Nesse período você já tinha a crise do algodão, você já tinha uma redução muito grande de produção de algodão aqui no estado. Começou a surgir as pragas no algodão, como o bicudo, né? O bicudo praticamente inviabilizou o pequeno produtor, porque eram algodões de ciclos mais longos e o bicudo formava o ciclo antes e ele atacava o algodão. Lembro que tiveram tentativas de algumas espécies de algodão que hoje estão por aí afora muito mais precoces, né? Mas nós fomos perdendo competitividade também no plantio de algodão, porque começou a entrar, me lembro que começou a entrar algodão aqui do Paraná, que era algodão colhido à máquina e tal, e que se assemelhava ao nosso, pro tipo de algodão que a gente trabalhava, que é de fibra relativamente curta, 30, 28, fibra 28, 30, 32 no máximo. Então, tinha essa dificuldade também.
Rio Largo era um lugar que, uma cidade que ninguém, que a gente estava aqui, não queria nem para Maceió. Porque aqui tinha de tudo. Ele aqui tinha restaurante, tinha 2 cooperativas, tinha cinema, tinha hospital, tinha banco de sangue, tinha tudo. Nosso jornal, tinha um jornal. Era uma cidade assim, Rio Largo. Hoje está desse jeito. Só tem mesmo o caco. Mas naquela época tinha tudo. Quando eu morava lá, nova, 16, 17, 18 anos que eu trabalhava, a aparência, quem lembra, era outra coisa. Até as casas mesmo, né? As casas eram a coisa mais linda do mundo, as casas. Hoje, se você vê as casas, você não acredita que foram aquelas. Se você tiver uma foto para comparar, você fica triste. A Vila Operária era muito diferente. Praças, escola, a igreja ali, o que chamava Lagoana, que era o clube dos que jogavam bola, né? Ali era tudo muito bonito. Tudo era muito bonito na Cachoeira, tudo era muito bonito. Quando eu morei lá até os meus 16 anos. E até a minha infância, ali era um mundo totalmente diferente. Hoje não tem nada. E depois que veio as enchentes e que não houve recuperação mais, aí foi que se tornou pior ainda, né? Com as enchentes ainda ficou pior. Olha, o que sobrou, a olhos vivos, eu diria, com risco até de ser desagradável, restou ruínas. O que nós temos aqui é como se fosse resíduos de uma Segunda Guerra Mundial. Você desce essa ladeira, vê essa coisa terrível. O que tem de bonito é essa casa que nós estamos aqui. Não temos nada. Eu mesmo não vejo nada que diga isso aqui foi uma beleza. Eu vi ruínas. Posso até estar sendo desagradável, mas que a grande verdade é essa. O que era bom se acabou. E você me fez uma pergunta que eu não tenho outra resposta não me dá, que é ruínas. Porque se você disser, o que é de bom que tem em Rio Largo? Um cinema fechado, um restaurante caído, ruínas. Uma fábrica de tecido caído, outra fábrica de tecido caído, o que é que nós temos de bom? A lembrança e a herança dos filhos maravilhosos que eles deixaram, que são nossos amigos. Só é o que tem de bom. O resto acabou-se tudo. Sobre a questão da cidade de Rio Largo, né, o impacto que Gustavo Paiva teve na cidade de Rio Largo, é interessante começarmos percebendo uma coisa peculiar de Rio Largo. Rio Largo tem uma história dividida entre usinas e indústria têxtil. Há em Rio Largo, até hoje, 2 usinas, né? Então, sempre foi uma cidade onde essas duas formas de produzir, de organizar a produção e a sociedade conviveram e se conflitaram. Nos momentos áureos da indústria têxtil, como nos anos 30, anos 40, meados dos anos 50, a indústria têxtil se sobrepôs à indústria canavieira e imprimiu na cidade os avanços que essa indústria tinha. Os avanços de racionalidade urbana, de cuidar das praças, de fazer prédios públicos significativos, de fazer administrações públicas mais honestas, menos patrimonialistas. Então, o período áureo, o período de Gustavo Paiva, da indústria têxtil em Rio Largo, vai ser um período também mais importante da cidade, mais generoso da cidade, mais desenvolvido da cidade de Rio Largo. Era uma cidade percebida pelo resto de Alagoas como uma expressão de civilidade, de modernidade, de desenvolvimento. Só que
Com a decadência da indústria têxtil, né, e essas indústrias vão fechar nos anos 80, mas essa decadência já começa nos anos 60, vai haver uma inversão total das circunstâncias de Rio Largo. Eu vejo a cidade promissora, né? Quando nós resgatamos a história de Gustavo Paiva, nós estamos mostrando que Rio Largo está respirando, quer respirar e quer sobreviver. Quando a gente fala sempre de Gustavo Paiva, fala que o empresário que vier para Alagoas tem o espírito dele, o espírito empreendedor, o espírito intelectual, o espírito social, né? E o espírito de industrial. Porque quando ele vem aqui para Alagoas, e principalmente para Rio Largo, ele sempre vai dizer, quem era Gustavo Paiva? Né? Então, é essa visão que eu tenho, que Rio Largo deve preservar, deve resgatar a história, com ninguém melhor do que o nome de Gustavo Paiva. Porque foi justamente Gustavo Paiva que deu esse nome ao Brasil do empresário, empreendedor e empresário socialista. A alternativa para Rio Largo é a mesma de Alagoas, buscar na produção econômica das micro, pequenas e médias empresas, alternativas de geração de emprego para uma população com indicadores de desenvolvimento humano muito distantes da média nacional, da média regional. E o Largo tem que fazer, como todos os municípios alagoanos, buscar a inserção na economia alagoana através de sua participação competitiva, voltada para o mercado local, desenvolver suas forças produtivas, ocupar sua gente, pensando neste quadro e relembrando o quadro têxtil apenas como um quadro na parede, na memória histórica da cidade, que com certeza não voltará nunca mais.